No Internacional, o nome do Alejandro, o que temos de novidade? Bom, vamos lá. A negociação com o Alejandro, ela está travada. Ou pelo Alejandro, né? Porque entre Inter e Alejandro tudo caminhou bem. A questão é o CSKA, tá? Nas últimas horas eu busquei algumas informações, tentei entender exatamente o que acontece, qual é o estágio, e o que me dizem é que a situação é a mesma ainda. Ela está estagnada. O que eu ouvi é que ainda é questão de obrigação de compra, algo que a gente já tinha falado aqui. Eu não tenho detalhamento de exatamente o que da obrigação de compra, mas é aí que o negócio estacionou com o CSKA. Na sexta-feira a gente trouxe, né, na edição de sexta-feira do Setoristas, eu trouxe aqui a informação de que o negócio tinha complicado, e é o mesmo estágio atual. E a complicação é a seguinte, tá? O Inter quer o empréstimo do Alejandro sem a obrigação de compra. E a obrigação de compra normalmente ela está vinculada ao percentual de jogos que o jogador atua na temporada. O CSKA não abre mão da obrigação de compra. E mais do que isso, o CSKA Moscou pede que essa obrigação de compra seja superior a 5 milhões de euros. Tá? Então, esse é o entrave da negociação. Que é o valor que eles pagaram para o jogador ir jogar lá. Os russos topam o empréstimo, mas eles exigem que no contrato o Inter seja obrigado a contratar o Alejandro se ele bater um número X de jogos na temporada. Normalmente 60%, né? 60% dos jogos como titular ou jogando 45 minutos, ao menos de uma partida, para não ficar assim, o cara entrou nos acréscimos e aí contou. Jogou 45 minutos, a cláusula de compra. Só que aqui tem um ponto, Jeremias. Oi. O Villagra tem essa cláusula de obrigação de compra. Sim. A gente tem uma informação que seria ao todo 5 milhões de euros. Junta com o que já pagou de empréstimo, 400 mil euros, mais os 4.600 da compra, tá? Isso. Só que se colocar, no mínimo, eu estou trabalhando com valor... A gente tem que a informação que seria mais do que eles pagaram. Então é mais do que 5 milhões de euros. Mas vamos trabalhar aí 5 milhões de euros para o Alejandro, 5 milhões de euros para o Villagra. Nós estamos falando de 10 milhões de euros. Seria uma obrigação de compra de 2 jogadores que, se performarem, o Inter foi bem, mas chega a dezembro o Inter tem que pagar 62 milhões de reais. 62 milhões de reais. E aí? Hoje no Debate Raiz o papo era mais ou menos assim, mas se o Inter for terceiro colocado do Brasileirão com essa dupla, vai valer a pena. Mas não, o prêmio do Brasileirão para o terceiro colocado não é 62 milhões de reais. Quanto que é? Eu tenho que ver aqui, mas não é 62. O campeão estava ganhando 50. Então, assim... A premiação final, pega aí. A questão é, certo ou errado? Vamos lá. Primeira questão. A premiação final do Brasileirão, a gente sempre sabe, terceiro colocado foi para a Libertadores direta, 40% desse prêmio vai para os jogadores dividirem porque eles conquistaram uma vaga na Libertadores. Segundo, seria 10 milhões de euros em 2 jogadores, que o Internacional colocaria. Tu tem aí quanto é que foi o último campeão? Estou conferindo exatamente aqui. O que o Inter... pode argumentar com o CSKA é que ele já aceitou as condições para contratar o Villagra, né? Que veio justamente do time russo lá de Moscou. Só que o Alejandro é uma negociação, até onde a gente sabe, que começou antes. E ela travou justamente por isso, né? O Alejandro chegou a ter outras propostas, né? De outros times brasileiros, inclusive. Né? O Fluminense foi um time que foi atrás da situação dele lá na Rússia, procurou... o CSKA para saber da condição. Mas aí o negócio já estava em curso com o Inter. E hoje ele está travado nisso. O Inter quer o empréstimo sem a obrigação de compra. Pode ter a opção de compra. Tá? Olha, se eu quiser, eu te compro ele. Tá? Mas a obrigação o Inter não quer incluir. E o CSKA não arreda pé dessa condição. Tu tem a premiação aí final? Em 2024... Que é o mais fidedigno porque agora mudou, né? Cada um tem a Liga Forte, a Libra mudou um pouco. Mas vamos só como base. 2024, 48,100 pro campeão. milhões pro campeão. E o terceiro lugar? Vice-campeão, 45 milhões e 700. E o terceiro, 43,300. Ou seja, numa conta simplista, é que agora tem Liga Forte, Libra, e aí tem uma discrepância de valores de um para o outro e tal. Mas assim, numa normalidade, mesmo batendo campeão, tu não vai ganhar os 10 milhões de euros para comprar 2 jogadores que o Inter teria que colocar essa cláusula, e é isso que complica a vida deles. Mas o Derek Lacerda também está na mira do Inter. Só que tem um problema. A informação que a gente está recebendo aqui é a seguinte: está travada a negociação. Motivo:
O principal motivo que vaza do Cuiabá. Olha, eu cheguei a valores com o Inter, nós não sabemos quanto, mas sabemos que o Derek Lacerda, o Cuiabá já recusou uma proposta do Godstep da Turquia de 1,5 milhão de euros, ou seja, seria mais do que 1 milhão de euros. Então, no mínimo aí, uns 2 de euros para cima. Só que eles querem metade à vista e até aceitam parcelar o resto. Mas disseram, Inter, eu preciso de pelo menos a metade à vista. E o Inter não tem para pagar à vista e isso complica essa negociação do Derek Lacerda. Além do Inter, a informação das últimas horas é que o Vitória da Bahia entrou em contato com o Cuiabá e também tem interesse no Derek Lacerda. Tá? Lembrando que o Inter está tentando comprar esse jogador, né? Bom, eu conversei com uma pessoa do Inter sobre isso e o que o Inter tem passado até em relação a essa questão do Derek Lacerda é uma posição, um discurso de que o jogador foi oferecido ao Inter. Oferecido. Oferecido. O Inter, obviamente, analisou, viu questões, mas por enquanto não é um estágio de negócio tão avançado ou tão interessado por parte do Inter como a gente tem noticiado. O que o Inter entende que o Cuiabá está fazendo é tentar colocar esse jogador em outros clubes, porque ele não será aproveitado na equipe do Cuiabá no ano de 2026. Então, o Cuiabá está tentando negociar o jogador. O Inter está querendo emplacar a versão, ou está querendo passar a informação. Mas aqui parece emplacar a versão de que, olha, eu não quero o jogador, quem está querendo fazer o negócio são eles e não eu. É o contrário, é quase como estão empurrando o Derek Lacerda para mim, eu não estou querendo o jogador, é isso. É mais ou menos. O Inter entende que o Cuiabá ofereceu para ele, Inter ofereceu para outros e que o Inter está numa posição nesse momento de não ser quem procura para fazer o negócio. O que já é uma posição dentro da negociação importante, né? Não é quem vai atrás, quem bate na porta para ir buscar o jogador. Tá, mas o Inter não diz assim, eu não quero saber do jogador, não? Não, isso não. Isso o Inter diz que pode falar sobre ele. Que o nome é analisado, que o nome foi oferecido, mas por enquanto não é que o Inter tenha ido enlouquecidamente atrás do Derek Lacerda e esteja implorando para o Cuiabá fazer um negócio. Tá, eu posso fazer uma leitura do cenário, vocês me permitem aqui. Eu não descartaria de que o Inter tenha olhado este jogador a partir do momento que começou uma conversa com o Cuiabá e o nome vaza na imprensa e a torcida fica sabendo e há uma repercussão. Hoje no debate raiz, eu preciso me valer sobre essa situação, o Baldasso estava dizendo, não contrata ele. Eu e o Diogo Rossi estamos dizendo, cara, ele não é tão mau jogador assim. No Cuiabá, no esporte, falam bem dele. O que se diz dele, e tu tem relatos sobre isso, olha, ele é bom jogador, o problema é que ele acha que ele é uma mistura de Messi com Cristiano Ronaldo nas pontos. E aí os caras, se ele melhorasse esse quesito, o futebol não é bem o problema dele. Só que a repercussão negativa poderia fazer o Inter dizer, cara, não vou comprar uma briga pelo Derek Lacerda e aí recua do negócio também. É possível que isso esteja acontecendo? Eu, inclusive, fui buscar uma atualização sobre essa negociação hoje, sobre essa questão de estar travado na forma de pagamento e tudo mais, e o que me disseram é que o Inter não voltou a procurar o Cuiabá sobre isso. O assunto aqueceu na semana passada ainda, né? Na sexta-feira a gente falou aqui. De lá para cá o Inter não procurou o Cuiabá de novo para tentar uma outra forma de pagamento, para tentar fazer um outro tipo de negociação. Absolutamente nada disso. O Inter se predispôs a parcelar o valor e o Cuiabá quer uma parte desse valor à vista e a outra parte até parcela. Que daí quando o Inter procura e o Cuiabá coloca os termos e o Inter não chega nos termos, tem um impasse, né? O Inter não precisa necessariamente voltar para que o negócio siga no impasse, né? O Inter diz, olha, beleza, eu tenho interesse no jogador e tal. Vou ver e já volto. Mas quero tudo parcelado, vamos fazer? Aí o Cuiabá diz, não, parcelado não. E essa história do Derek ser oferecido para mais clubes, ela faz sentido se a gente pensar que o Cuiabá já falou aos quatro ventos que não vai usar o jogador e principalmente porque o contrato dele com o Cuiabá vai até 2028. É um contrato muito longo. Então, se o Cuiabá não quer ele, o contrato é longo, é claro que o clube está oferecendo ele no mercado.